Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma história que marcou uma geração. Vamos explorar as lições filosóficas por trás de A Culpa das Estrelas a partir de uma análise bem interessante de Carlos São Paulo. E pode se preparar, porque essa história vai muito além de um simples romance. Ela nos ensina sobre a própria arte de viver. E essa citação já dá o tom da nossa conversa, né? A ideia central é exatamente essa. A vida não se mede em anos, meses ou dias, mas sim na qualidade, na beleza e no amor que a gente consegue colocar dentro do tempo que temos. Para começar, vamos explorar o que a análise chama de os diferentes infinitos da vida. É aqui que a jornada da Hazel Grace, a nossa protagonista, meio que nos obriga a questionar tudo que a gente acha que sabe sobre tempo, propósito e o que realmente significa viver de verdade. Então, o ponto de partida da história já é impactante. A gente conhece a Hazel Grace, uma adolescente com uma doença terminal, que se vê como uma granada. Essa é uma metáfora poderosíssima que mostra o medo constante que ela tem de machucar as pessoas que mais ama. É um peso enorme para carregar. Só que esse mundo de isolamento e medo está com os dias contados. Em um grupo de apoio para pacientes com câncer, ela conhece o Augustus Waters, o Gus. E esse encontro é o gatilho, sabe? É o que vai virar a percepção dela sobre a vida, o amor e a morte completamente de cabeça para baixo. E a história deles se conecta com algo muito maior, que a gente explora agora. A ilusão da imortalidade. Vamos dar uma olhada em como a análise aponta para uma tendência da nossa cultura, principalmente entre os mais jovens, de simplesmente negar a realidade da morte. E olha só que interessante essa comparação. De um lado a gente tem o mito do desenho animado. Uma bomba explode, o personagem levanta, sacode a poeira e sai andando como se nada tivesse acontecido. Do outro, a vida real, onde jovens enfrentam consequências que são permanentes, seja por doenças, acidentes ou escolhas ruins. É essa desconexão que dificulta muito a gente processar a nossa própria mortalidade. E essa negação toda tem uma consequência psicológica bem clara, que a psicologia chama de complexo de puer aeternus, que em latim significa a criança eterna. É basicamente o arquétipo da pessoa que se recusa a amadurecer, que se agarra a uma ideia de juventude que não existe mais. E as consequências disso para a sociedade são bem sérias, viu? Isso leva a uma dificuldade de enxergar perigos reais, a comportamentos de risco e até a diagnósticos médicos que chegam tarde demais. E talvez o mais importante, a gente acaba não valorizando a qualidade da vida que tem, porque parece que o tempo é infinito. Ok, mas se a nossa cultura nega a finitude, como é que a gente vive com ela? E aí a gente volta à procuração da história. Amor dentro de dias numerados. É aqui que a Hazel e o Gus nos ensinam a encontrar um significado profundo, não apesar das limitações, mas justamente por causa delas. A conexão dos dois fica ainda mais forte por causa de um livro. Um romance que, de repente, termina no meio de uma frase, sem um final. E isso acaba sendo um espelho perfeito do sentimento que eles têm sobre as próprias vidas. A sensação de que tudo pode acabar a qualquer momento, de forma incompleta. E aqui está o ponto-chave. A Hazel e o Gus fazem uma escolha muito consciente. Eles decidem não viver na ilusão de uma cura mágica. Em vez disso, eles focam na única coisa que eles podem realmente controlar: viver um grande amor no tempo que eles têm. E essa escolha nos leva a uma das frases mais bonitas e marcantes da literatura recente, dita pela Hazel. Você me deu uma eternidade dentro dos nossos dias numerados. É a síntese perfeita da história toda. O infinito não está no tempo que dura, mas na profundidade dos momentos que a gente vive. E isso nos guia para uma lição filosófica ainda mais ampla, aceitando o incontrolável. Vamos falar um pouco sobre destino, sobre controle e sobre a sabedoria que vem quando a gente simplesmente aprende a aceitar as coisas. A análise aqui é bem direta ao ponto. A gente é responsável pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes, pelo amor que a gente dá e recebe. Mas pelo nosso destino, não. Entender que certas coisas estão simplesmente fora do nosso controle é um passo gigantesco para encontrar um pouco de paz. Por isso que tentar esconder a verdade da morte é tão prejudicial. Como diz o psicólogo Yves Leloup, isso viola um direito sagrado. O nosso corpo sabe da finitude, mesmo que a nossa mente tente negar. Ser honesto sobre isso é o que nos permite adaptar e viver com dignidade.
E toda essa sabedoria parece estar perfeitamente resumida na oração de São Francisco, né? Ter força para mudar aquilo que a gente pode, ter resignação para aceitar o que a gente não pode mudar, e o mais difícil de tudo, ter sabedoria para saber a diferença entre os dois. É um verdadeiro mapa para a vida. E com isso, a gente chega na nossa última parte, o que as estrelas nos ensinam. É aqui que o título do livro se conecta a uma ideia cósmica muito profunda e, quem sabe, até transformadora. O que nos traz de volta para a pergunta que dá nome ao livro. No fim das contas, a culpa é das estrelas? A análise nos traz uma perspectiva fascinante do psicólogo Victor D. Salles. Ele explica que, para a astrologia antiga, as estrelas não são uma fonte de culpa. Muito pelo contrário, elas seriam a manifestação dos deuses, a nossa origem e também o nosso destino. A vida seria uma jornada de evolução de volta para elas. Isso permite uma releitura muito poderosa daquela famosa frase bíblica. Em vez de do pó vieste e ao pó retornarás, a gente pode pensar vieste das estrelas e para as estrelas voltarás. A ideia não é de um fim, mas de um ciclo, de um retorno. E, no final das contas, a grande lição que fica não é sobre culpar o destino ou as estrelas. É sobre encontrar beleza na nossa finitude. É entender o que a Hazel e o Gus nos mostraram de forma tão tocante, que dá sim para viver um amor infinito dentro de dias contados. E que, no fim, alguns infinitos são simplesmente maiores que outros.